Nas aulas anteriores, eu falei um pouquinho sobre os fundamentos do sono e também do sonho. E nessa aula eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância do sono. Quando a gente fala do sono, existe aí uma corrente muito forte na sociedade sobre Deus ajuda quem cedo madruga. Mas quando a gente entende a importância do sono e como ele funciona, a gente vê que nem sempre e esse ditado ele vale para todo mundo. Então nós temos um ciclo de sono, como eu falei na aula anterior, e esse ciclo de sono ele dura em média de 90 minutos mais ou menos entre um intervalo e outro. Então é como se a gente fosse passando de estágios de sono ao longo, né, do nosso sono do período da noite. O ideal é que a gente durma de 7 a 9 horas por noite. Por quê? Vou explicar. Quando a gente dorme de 6 a 7 horas, a gente está fazendo um reequilíbrio, está reabastecendo a nossa energia física, corpo. Então a gente vai ouvir muitas vezes as pessoas dizerem que com 6 horas de sono acorda bem disposto, bem descansado. Por quê? Fisicamente, realmente, quando a gente dorme de 6 a 7 horas mais ou menos de sono, a gente vai conseguir atingir então esse nível de descanso físico. Mas quando a gente pensa que o ciclo ele segue por mais 2 horas, e essas 2 últimas horas de sono, elas são importantes, que fica entre 8 e 9 horas, nesses últimos períodos, a gente está falando então de um reequilíbrio mental. Aqui o estágio do sono ele já não vai mais trabalhar a parte física, que ele já trabalhou, ele vai trabalhar então a saúde mental. Então é nesse processo que a gente vai fazer então a recapitulação inconsciente do nosso dia anterior, vai dar pesos e medidas para as coisas do nosso cotidiano, vai diminuindo então o estresse, a ansiedade, até mesmo níveis de depressão. Quando a gente interrompe esse sono, que é esse último estágio que a gente chama de autoterapia, quando a gente interrompe, a gente pode acordar um pouquinho mais estressado. Então, tem pessoas que acordam com 6 horas de sono bem descansado, mas normalmente às vezes está mais estressado, mais preocupado durante o dia. Então, seria importante a gente fazer esse ciclo, completar esse ciclo. Quando a gente passa de 9 horas de sono, então a gente retorna para o início do ciclo. Então, passar de 9 horas também não é bom. Por quê? Porque a gente não vai dormir mais 7 horas para concluir o ciclo, né? Então, a gente vai acabar acordando antes e o que, que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai ficar com mais sono durante o dia. Então, dormir mais que 9 horas também não é o ideal. Dá dor nas costas, a gente fica cansado o dia inteiro, com sono o dia inteiro, dá vontade de dormir mais. Então, é importante o estágio do sono. Não existe o milagre da manhã para todo mundo. Tem pessoas que vão se adaptar bem acordando cedo, dependendo da hora que ela for dormir. O ideal é que a gente tenha, então, essa quantidade de horas sonos por noite. Nem todo mundo tem, às vezes, né, a gente acaba vendo que é uma coisa mais utópica, porque a maioria das pessoas dorme entre 6 e 7 horas, mas o ideal é que dormisse entre 8 e 9 horas. Para que a gente tenha uma boa qualidade de sono, a gente precisa cuidar da higiene do sono. Alguns neurocientistas já conseguem identificar nos distúrbios do sono algumas questões emocionais que pode estar sendo revelada ali pelo distúrbio do sono. Então a gente pode perceber como se eu tenho insônia antes quando eu deito para dormir, eu tenho dificuldade para pegar no sono. Essa dificuldade para pegar no sono pode estar falando sobre estresse, sobre preocupação. Eu não desliguei das questões do dia a dia, do trabalho, eu levei os problemas para a cama e eu estou tentando resolver mentalmente, o meu pensamento fica acelerado, eu estou tentando resolver algo que eu não vou conseguir resolver naquele momento. Então é onde surgem muitas ideias, e essas ideias elas surgem não deixando você dormir. Pode ser ideias de coisas que podem ser, inclusive, promissoras, e daí você pode até anotar, mas normalmente são preocupações e coisas que não vão resolver naquele momento. E daí a gente está falando, então, de uma dificuldade, né, um distúrbio, uma dificuldade para conseguir pegar no sono. Tem pessoas que vão conseguir pegar no sono logo, mas elas vão acordar várias vezes durante a noite, ou elas vão acordar no meio da noite e ter dificuldades para voltar a dormir. Aqui a gente pode estar falando então de uma ansiedade, um medo. Então a pessoa ela está ansiada por alguma coisa que vai acontecer,
ela está preocupada, ela está com medo de que alguma coisa aconteça e às vezes esse sono ele não vai fluir, tem uma preocupação ali, tem algo ali instalando e dizendo que pode ser um indício de uma ansiedade. Já vai ter pessoas que elas vão ter insônia no fim da manhã, ali na madrugada, 5, 4, 5 horas da manhã, e elas não vão dormir mais. Quando a insônia ela afeta esse período, a gente pode estar falando então do indício de depressão. A pessoa vai acordar mais cansada, a pessoa vai ficar mais desanimada, porque ali o cortisol ele foi liberado antes do período certo, porque a gente tem uma liberação de cortisol quando a gente acorda, que é para a gente acordar com energia, né? Então o cortisol ele é um neurotransmissor ali que libera todas aquelas questões que a gente tem para estresse, para raiva, para aquilo que nos levanta da cama. Então, nesse período da manhã, ele é importante. Por quê? Porque é ele que vai fazer a gente acordar com disposição no outro dia. Mas, se isso é liberado antes, corta o meu ciclo, e o que que acontece? Eu vou ficar cansado o resto do dia, eu vou ficar indisposta, isso acontecendo por um longo período de tempo, adoece, traz então adoecimento, né, psicológico, mental, então a gente precisa estar cuidando a nossa higiene do sono e prestar atenção se existe então algum distúrbio do sono para poder tratar, tanto na clínica psicológica como também na clínica psiquiátrica. Então, tem alguns medicamentos que também ajudam quando tem um distúrbio realmente identificado do sono.